No episódio anterior nós conhecemos Megaton, desativamos a bomba e conseguimos uma nova casa para nós. Agora, decididos a ajudar Moira, um segundo sobrevivente, e estamos a caminho do Super Duper, um mercado nas imediações de Megaton. Antes de sair nós mudamos de roupa. Moira nos deu o novo uniforme do Vault, com algumas melhorias. Ele nos protege melhor e é mais resistente a dano. Na verdade, ele lembra um pouco o traje do Vault 13 na cutscene final. Nosso destino fica a leste de Megaton. Aqui fora podemos novamente falar com o Mickey. Se entregarmos água para ele, ganhamos um pouco de karma bom. Seguindo com o mapa para leste, pelas terras devastadas, depois de um pequeno morro encontramos o que parece ser os restos de uma antiga cidade. Provavelmente estamos perto do mercado. Paramos por alguns instantes e um cachorro veio nos atacar. Ele nos machuca um pouco, mas continuamos nosso caminho. Logo abaixo encontramos uma grande construção. Chegando mais perto, o Pickboy confirma, é o mercado Super Duper. Mas parece que não vai ser fácil. Mal chegamos perto e somos alvejados por dois inimigos. Mal conseguimos ver quem são, pois precisamos achar um lugar para nos proteger. Enquanto observamos, descobrimos que eles não são Riders, são assassinos. E eles não estão exatamente nos procurando. Mas não podemos andar tranquilamente enquanto eles estão por aqui, então ficamos de olho. Enquanto estamos prestando atenção neles, somos surpreendidos por um rato topeira, que quase nos pega, foi por pouco. Andamos devagar para que os assassinos não nos encontrem, então encontramos os dois atirando em alguém que parece ser um garoto. Apesar de não termos muitas chances, não podemos deixar esses malucos atacarem uma criança. Então chamamos a atenção deles para dar uma chance para o garoto. Mas os assassinos parecem obstinados. Apesar de estarem melhor aparelhados e em maior número, após alguns tiros trocados eles se escondem e agora é a nossa hora de caçar os assassinos. Eles não vão muito longe, tentando se esconder entre os prédios, o que acaba facilitando a gente a acabar com eles. Então, depois disso, eu tento localizar o garoto novamente. Those monsters, they're gonna get me. Seu nome é Brian Wilkins. Acalme-se, garoto. No, those things will get me. I can't. I gotta keep going. Se não me disser qual é o problema, eu não posso te ajudar. Those things. It's all their fault. They did this to us. Ei, calma. Vai ficar tudo bem, eu prometo. No. Those things. They're right behind me. Leave me alone. Ok, garoto. Só vou dizer isso uma vez. Para de choramingar. No, you don't care. The grown-ups never cared. Now they're all dead. Well, fine. You'll just die too. Tá bom, desculpa. Se acalma e me diga o que está acontecendo. Please don't get mad at me. I'm scared. I don't know what to do. Just help me. Promise you'll help me. Eu gostaria de ajudar, mas preciso saber mais primeiro. Those big things. They're all over Greyditch. And they killed everyone. Please, mister. Please find my papa. Pode me falar mais sobre essas coisas que atacam Greyditch? Well, they're big, ugly things that crawl around on 6 legs. They got huge teeth and skitter around grabbing everything in their path. My papa would always say they're fucking ants. Well, that's what he used to call them anyway. I just call them fire ants. Há alguma maneira especial de feri-las? My papa had a gun. He said it hurt those things. But he said they were the dumbest fucking ants he ever saw. He kept telling everyone to shoot for their antenna. Whatever that means. Sempre estiveram por aqui? Nah. Those things started coming around only in the last few months. At first, they just crawled around outside our town. But later, they came into town. And, well, you know the rest. Deixe-me te fazer outra pergunta. Alright. What is it?
Onde é sua casa? Look for the house nearest to the billboard. That's sticking out of the ground. It's pretty close to the diner. You can't miss it. O que aconteceu aqui? It used to be kinda nice. No one bothered us there. I guess because we were so close to DC. There were 7 of us living there in tall, old brick houses. I think I'm the last one left. Those things took everyone else. Quem mais vivia em Greyditt? Besides me and my papa, there was Doc Lesko, who stayed with us, and Will Brandis, and his mama and papa, too. I guess they're all gone now. Conhece bem as outras pessoas da cidade? Nah, people don't like to stay long in Greyditt. The DC ruins aren't a great place to make a home, you know. In fact, Papa was talking about moving on soon. We've been here for maybe a year. Se importa se eu perguntar algo sobre as pessoas que viviam aqui? Nah, go ahead. It's just nice to talk to anyone about stuff at all. Me fale sobre esse Dr. Lesko. He was a strange man. He paid Papa some caps to help him build a shack and carry a bunch of junk into it. Papa called him an egghead, but his head was shaped regular, so I didn't get it. Onde o Dr. Lesko ficava? He spent all of his time in that shack next door to my house. Every time I'd sneak in there, he'd be sitting at that funny-looking TV machine with the green words pushing buttons. Faz ideia do que Lesko estava fazendo em Greyditt? Nah, he was a nice man, but he never wanted to play with me very much, and we barely talked. All I know is he was all gone when the ants started showing up. I think they got him too. Teria Dr. Lesko coisas estranhas em seu laboratório? I don't know. All kinds of doohickeys. Boxes with lots of lights, some funny glass bottles. Oh wait, he had a big, clunky, shiny man too. That was kind of neat. Sobre as outras pessoas em Greyditt, Yeah? me fale sobre a família Brandis. Well, there is Will. He was sorta my friend. And then there was his dad and his mom. Onde viviam os Braids? Right across the street, actually. It was pretty swell having someone to hang out with so close by. Então você e Will eram bons amigos? Yeah, Will was super nice to me. He was like a year older than me, I think. He even shared his comic books with me. We explored pretty much every bit of Greyditt we could find. I think that's why the ants don't bother me. I have good hiding spots. E quanto aos pais de Will? Well, his mom was nice too. She was kind of quiet, but she always took care of me and my papa when we came over. I think she was sad that my mom was gone. Will's dad was... well, I don't want to be mean, but he was kind of scary. O pai de Will era assustador de que modo? He was like, always watching me and my dad real careful, like he didn't trust us or something. He always kept staring at us from the windows of his house and typing stuff into his TV box. Will said his dad was like an old soldier or something, but he didn't like doing that stuff, so he quit. Certo. Vou procurar pelo seu pai. You will? Really? Thanks a whole lot. My house is the one closest to the huge sign and the old diner. Please, find my papa and make him come back. Há algum lugar em que você possa se esconder enquanto procuro? Well, there is the personal shelter next to the old diner. Papa always said to stay away from it. But I guess it's supposed to be safe. I'll head over there and wait inside. Hurry back. Enquanto o garoto corre para o abrigo, nós ficamos pensando onde podemos procurar pelo pai dele. E por que ele deixaria o garoto para trás? Bom, estamos próximos ao mercado, então podemos tentar fazer todas essas missões ao mesmo tempo. Vamos indo até a frente do mercado e encontramos diversos corpos pendurados nos postes. E então, entramos por uma porta na frente, tentando não fazer barulho. O Super Duper é uma base Raider, na verdade, mas eles são extremamente estúpidos. Podemos atrair uma boa parte deles aqui para a porta para podermos lidar com eles um de cada vez. E podemos usar as armas que pegamos dos assassinos lá fora para acelerar um pouco as coisas. Seguindo reto até o final desse corredor, encontramos o que parece ser uma farmácia. Em cima do balcão, algumas caixas de munição. Dentro da farmácia, encontramos um terminal de computador para hackear. E essa é uma nova mecânica de Fallout 3, o hacking.
Ele funciona da maneira que você tem 4 tentativas para achar a senha e tem algumas dicas quanto ao número de letras corretas. Se a senha for errada 4 vezes, ele trava e aí você precisa achar a senha. Por isso, se você errar 3, cancele e comece novamente para não travar o computador. Acessando esse terminal, nós abrimos a porta do depósito da farmácia. Aqui tem pouca coisa interessante, mas no fundo temos uma caixa de primeiros socorros. Ali encontramos uma bolsa de sangue, stimpaks e psycho. Em cima da bancada, uma mini bomba nuclear. Não podemos usar isso agora, mas quem sabe mais tarde. Também algumas granadas e munição de 5.56. Nessa mesma bancada temos outro terminal para hackear. Esse serve para ativar o robô, muito parecido com o que vemos na entrada de Megaton. Protectron. Ele está com defeito, mas deve distrair os riders restantes no prédio enquanto eu pego todos os medicamentos e drogas aqui do depósito da farmácia. Ele é lento e tem pouca resistência, mas os ataques são devastadores, então deixo ele dar uma varrida no local. O robô é rapidamente derrubado pelos riders. Agora sou novamente eu contra todos eles. O que por sorte não acaba com um agente morrendo. Felizmente peguei bastantes primeiros socorros aqui. No outro extremo da loja encontramos o que parece ser um depósito tipo frigorífico. Ali encontramos uma geladeira e alguns alimentos, todos contaminados com radiação, lógico. Mas essa missão de Moira era para encontrarmos alimentos e medicamentos no Super Duper. Ali perto da mesa encontramos também uma pistola laser e alguma munição. Podemos guardar para mais tarde. Bom, agora podemos sair novamente e usar a viagem rápida para ir logo para Megaton. Quando voltamos para Megaton, temos algum nível a mais, o que significa que provavelmente podemos ajudar Walter com o reparo de canos. São 3 pontos que precisam reparar. O primeiro fica aqui, bem na frente da loja de suprimentos da Moira. Trocamos para a roupa de manutenção do Vault para ganharmos mais alguns bônus. O segundo é bem na escada de entrada da cidade, perto da lanterna de bronze. E o terceiro é na escada do outro lado, depois da cratera com a bomba. Depois disso vamos falar com Walter. Ele está dormindo, mas acordamos o pobre senhorzinho. Yeah, what is it? Consertei todos os canos. Well, I'll be. The pressure's up in the plant. It looks like all the leaks have been fixed. Thank you, stranger. Thank you. But listen, it's only a matter of time before they burst again. And someone like you might not be around to fix them. I'll make you a deal. I'll give you caps for any scrap metal you can bring me. You'll find it all over the place out there in the wastes. If I have a steady supply of scrap, I can keep the plant running and the pipe should be just fine. We got a deal? Me parece bom. Vou trazer as peças que encontrar. Good. This just keeps looking better. Those parts will keep this place running and the town in fresh water. Hurry back as soon as you find some. E assim podemos, às vezes, trazer sucata e conseguir algum dinheiro. Agora vamos falar com Moira. So, how's the scabbing been? Got the food medicine from that super duper mart? Não foi fácil. Eu tenho comida e os medicamentos. Really? You did? You did? Well, all right. Tell me all about it. Encontrei riders e um robô. Não era um lugar seguro para pesquisar. Whoa, really? Raiders and robots? I guess I wasn't the only one to think about checking those stores. Looks like you gotta be careful looting them. Well, keep what you got. Just traded for a big food shipment myself. Here, take a bit. My treat. Tastes kinda grates after a while. Oh, and take this. It's an old food sanitizer. Just carry it with you, and it should automatically make most food and drink, better. E com isso ganhamos o sanitizador de comida. Ele melhora a qualidade de HP que ganhamos com alimentos, mas eles continuam dando dano de radiação. Estou pronto para continuar pesquisando o primeiro capítulo. I still need to study a living specimen with radiation poisoning.
I need someone to research how to travel through a minefield. And that'll cover the first section of the book. Which strikes your fancy? O que é isso sobre radiação? Well, that's what I need your help for, isn't it? I know lots about it from books, but I never seem to get a live example. Not for long, anyway. So I need you to get a bit of radiation poisoning, so I can study its effects. Oh, not a deadly dose, of course. I can fix you up before that. Você quer que eu me contamine com radiação? E o que eu ganho com isso? Oh, don't worry so much about it. I'll be here waiting with a nice tall glass of rad-cleansing Brahmin milk for you when you get back. Well, mostly just a whole lot of Rad-X and Rad-Away. And maybe even a more reliable way to get rid of radiation. Assuming it works, of course. Ok, vou me contaminar, mas se prepare para me curar quando eu voltar. Oh, you're a peach. Or at least some sort of hardy fruit that grows in the savagely irradiated mockery of agriculture we have nowadays. Now, 200 rads should be enough for basic sickness. But if you can get 600 or more rads, my test will be even more accurate. Just make sure you can get back here, and I'll see to it that you're well taken care of. Vamos conversar sobre radiação. Oh, feeling a bit under the weather? Or a bit over the Geiger counter? Eu não me sinto muito confortável de me expor à radiação. Not even for humanity? Not even for science? Tenho que ir agora. Come back soon. Ok, essa missão é relativamente fácil, pois precisamos apenas nos contaminar com radiação. E a cidade de Megaton tem a melhor fonte de contaminação rápida de toda a região, a bomba. O simples fato de ficarmos na água próxima à bomba é o suficiente para lentamente sermos contaminados com o nível de rádios necessários. Mas se quisermos fazer isso mais rápido, podemos beber água contaminada. Quando chegamos a 600 rádios, o Pipa nos avisa sobre o nosso nível de radiação crítico. Então é hora de voltar para Moira. Oh, feeling a bit under the weather? Or a bit over the Geiger counter? Estou tão radioativo que posso fazer um buraco no chão. I can tell! You're positively glowing! Now, just hold on and try not to move. Tell me how it feels, and I'll get you fixed right up. Se eu me esforçar, consigo escutar meus genes chorando. Oh, you're experiencing delusions, too. Fascinating. Now, after taking a few notes, I'll take care of that nasty radiation with a bit of my own homemade concoction. I've never had a chance to test it out on someone so heavily dosed, but I'm sure it'll work out fine. Exciting, isn't it? Okay, a little Brahmin milk, a couple magnets, and maybe a few happy thoughts. Well, you're alive! Oh, that's the good news. But there was a little side effect. A teeny tiny, mutation. But it seems to be benign, at least. Here, take a few radiation chems as my little way of saying, I'm sorry I twisted your DNA like a kitten with a ball of yarn. Uma coisa sobre essa quest da Moira é que existe um bônus nessa quest, relacionando a respostas e ao nosso nível. Então essa conversa pode variar de acordo com o seu personagem, assim como os bônus. E com isso nós conseguimos uma nova habilidade, por assim dizer. Uma regeneração de membros quebrados quando expostos a altas doses de radiação. Isso pode ser útil em algum momento. Vamos terminar o capítulo com essa pesquisa sobre minas terrestres. Landmines are one of the few dangers out there that you can profit from. Disarm one before it blows, and you can sell it for plenty of caps. I've heard stories about a ghost town that's just full of mines. Traders just call the place Minefield. Sounds like the place for some field work. Get in there, get back, and tell me all about it. And could you bring back a mine for my studies? Isso parece um pouco saudável. Quanto você vai fazer valer meu tempo? What better reward for avoiding explosives than to pay you with explosives? Frag grenades, in this case.
I got a pretty good haul of them recently. And if you bring me back something to study, maybe I can make some modifications for you. Nothing like tinkering with a live mine, right? Vou entrar em Minefield. Deseje-me sorte. Oh, don't worry. No one ever goes there because they say it's a ghost town. And since ghosts don't exist, you can just focus on the landmines. I hear there's a playground in the middle of town. Reach that point and come back, and I'm sure you'll have some stories to tell. Podemos conversar sobre Minefield? How are those hot little potatoes? Because, they're on the ground like potatoes, and hot because, they explode. Anyway, what's up? O que sabe sobre Minefield? They say it was a town called Ridgefield, until slavers cleared it out. Now, it's supposedly cursed and just a death trap to visitors. Now, everyone calls the place Minefield and says it's a ghost town. Superstitious nonsense, of course, but that's how people think. You'll be fine. Eu tenho que ir agora. Good luck with that research. Minefield fica ao norte de Megaton. Agora podemos aproveitar um pouco mais das armas que pegamos com os Riders no mercado, mas ainda assim temos pouca munição, então é bom preservar. No momento eu escolho a submetralhadora 10mm. E quando estamos saindo, eu encontro uma pessoa com armadura vermelha, muito diferente. Ele avança sobre o robozinho do enclave e corre assustadoramente rápido para longe de mim. Quem será esse sujeito? Bom, não temos como perseguir ele e quero ajudar Moira com essa guia, apesar de parecer que ela quer me matar. Vamos em direção ao norte, passamos perto da escola elementar, mas parece que está tudo calmo ali agora. O problema é que a antiga ponte que o mapa indica como passagem não existe mais, então temos que dar um jeito de contornar essa água contaminada. Acabamos passando por restos desabados que nos dão passagem pelo rio. Ando bastante pelo deserto, até que, já perto de Minefield, eu encontro um rato-topeira, ou melhor, 2. Mas com a submetralhadora eles caem rapidamente. Mais ali perto, encontro um pequeno grupo de Riders. E nesse momento, eu descubro que algumas armas não estão em boas condições, me forçando a voltar para a pistola 10mm mais uma vez, para não perder a metralhadora. Eles não são muito difíceis, mas não sabemos o que esperar em volta, então temos que nos mover com cuidado. No caminho para lá, passamos por um ferro velho. Parece perigoso, então deixo ele para um outro momento. Até que, finalmente, avistamos a pequena cidade de Minefield. Parece que está tudo tranquilo ali, até que percebemos as minas a tempo, mas aí começa o nosso problema. Alguém está tentando explodir as minas, atirando nelas na nossa direção. Não bastando isso, as minas acabam nos ferindo muito quando explodem. Arrumamos uma casa ali perto para nos abrigarmos e pensar em algum jeito de passar por ali. E lá dentro encontrou um Rider morto. Nessa casa encontrou alguma munição e no banheiro encontrou alguns stimpaks e uma bolsa de sangue. Na cama ali em cima encontro uma cena tenebrosa e romântica, uma moçada de um casal que provavelmente morreu durante o fim de tudo. No quarto deles eu encontro atrás do móvel um cofre de parede. Ali dentro encontro dinheiro pré-guerra, agora que não vale mais nada, uma pistola laser psycho e algumas tampinhas. Agora vamos novamente lá para fora tentar cumprir nossa missão. Na verdade, o grande problema é este homem, Arkansas. Ele atira muito bem e está numa posição difícil. Não é impossível matar ele, mas não é necessário fazer isso. Para pegar a mina, para a Moira, temos que ter cuidado e sermos rápido. Para desativar, temos que apertar o botão assim que ela começa a dar sinal sonoro. Então temos que chegar nela bem devagar. Então podemos pegar ela para nós. E se conseguirmos andar escondidos abaixados, podemos chegar à pracinha sem o velho Arkansas nos perceber.
Ele atira nas bombas no caminho independente de nos ver, então é só tomar cuidado para não levar dano. Depois disso, é só usar o Fast Travel até Megaton e pronto, saída segura. How are those hot little potatoes? Because, you know, they're on the ground, like potatoes, and hot because they, explode. Anyway, what's up? Atravessei Minefield, com vida. Até trouxe um presente para você. My very own landmine! Oh, just what I've always wanted. Well, always since I sent you out on this anyway. Now, tell me all about it. What was it like going through there? What's it like disarming a landmine? A cidade é uma armadilha. Tinha um franco-atirador esperando lá. Not quite as much of a ghost town as they say, is it? Good work staying calm and collected under pressure. It'll be a great example for the book. I know you may not want to see any more explosives for a while, but obviously you know your way around them. Have a couple rainy day toys of mine. And looking at this landmine, it gives me an idea. It's a terrible device that does terrible things, of course, but it's easy to make your own, too. E com isso, ganhamos algumas granadas de fragmentação e o esquema para a mina de tampinhas. Isso completa as tarefas do primeiro capítulo, certo? Yup, you've done a great job. I just need to add in the section on how to cook rat, and this chapter's done. Here, for your services, I've saved up quite a few stim packs. Of course, you may need them. We still got 2 more chapters to go. E com isso nós acabamos o primeiro capítulo do Guia de Sobrevivência. O que será que veremos a seguir?